Aceita um shot para começar bem o seu dia? Segue a nossa receita. Tá preparada? Pegue o liquidificador e coloque uma colher de chá de energia, alto astral em cápsulas ultra concentradas, pitadas de motivação, muitas doses de informação de qualidade e bom humor a gosto. Bata até a mistura ficar bem homogênea. Agora, aumente o volume e consuma sem moderação. O perigo é viciar. Esse é o Shot das Meninas, um podcast semanal cheio de energia e alto astral. Ah, não se esqueça de compartilhar com as amigas. Bom dia, amiga linda. Bom dia, meu povo. Sejam bem-vindos. O tema da gente de hoje é sobre o processo de construção da autoestima e o autoconhecimento, porque não existe a gente falar de autoestima sem a gente falar de autoconhecimento, porque eles andam de mãos dadas, né? Olá. O autoconhecimento é a base da nossa vida, mas não é uma coisa trivial, porque ninguém ensina a gente não foi educado de forma a reconhecer os sentimentos e lidar com esses sentimentos, né? A gente nunca foi educado para isso. E a gente acaba sendo criado de uma forma por pessoas também que tentam acertar, que são os nossos pais, mas eles nem sempre conseguem acertar, né? Eles estão trazendo Eles tentam, né? E eles trazem com ele uma bagagem muito grande e uma carga muito pesada e que a gente não percebe, porque a gente repete os padrões. Então, assim, se a gente tem os pais repetindo os padrões, sobretudo, a gente vê uma mudança muito grande de comportamento entre as gerações, entre a geração dos nossos pais, entre a nossa geração e a geração dos nossos filhos. A gente tem ainda uma preocupação. Hoje em dia, a gente tem uma preocupação da gente olhar para dentro, de como é que a gente vai educar os nossos filhos, até questão assim de a gente estar mais preocupado com meditação, porque através de meditação a gente acessa melhor os nossos sentimentos. É uma ferramenta muito importante de autoconhecimento. Os nossos pais não tiveram isso, né? Então, assim, se os nossos pais não tiveram isso, certamente, dificilmente, a gente teve isso de uma forma didática na infância, que nos fez construir um processo dentro da gente que a gente saiba o que é sentimento, a gente não confunda o que a gente está sentindo com a opinião alheia. A gente não foi educado para reconhecer isso. E a maioria dos psicólogos, das pessoas, falam que para a gente ter sucesso é preciso ter uma boa dose de autoestima. E como é que a gente chega nisso? A autoestima ela é o auto-amor, né? É a gente com a gente mesmo. Mas como é que a gente alimenta isso dentro da gente? Como é que a gente faz crescer isso dentro da gente se a gente não recebeu da forma correta? Perfeito. E é interessante quando a gente fala de autoestima, Adri, que não é um lugar a se chegar, ele não é um destino. Ah, eu vou buscar minha autoestima. Não. A gente precisa renová-la a cada dia. Ela é mutável, ela é o tempo todo transformada. Então, a gente tem que estar fazendo tudo para que o tempo todo ela esteja sendo elevada. Então, esse é um aspecto importante do caminho, né? Porque é o jeito que a gente olha para a gente, né? Isso. É engraçado que outro dia eu estava conversando com uma amiga minha e ela fez assim, Drica, é lógico que meus pais não percebiam, mas eu fui uma criança gordinha. Então, meu pai sentava na mesa e dizia assim, você vai comer mais? Olhe como está o seu corpo. Olhe como você está. Você vai ficar muito gorda. Imagine para uma criança absorver isso. Porque tudo é a forma como a gente se comunica. Então, assim, a comunicação não violenta, ela é super importante nesse processo. O que a gente está passando para os nossos filhos? Como é que a gente está encorajando? Mas tem um outro lado. Se a gente não percebe isso, como é que a gente pode ter uma atitude diferente? Né? Porque, como eu falei, a gente vem absorvendo tudo primeiro da família, que a família é a nossa primeira referência. Então, você tem família, você tem escolas, você tem os amigos, você tem as pessoas que estão te cercando. E na primeira infância, isso tudo é muito importante, porque a gente assimila isso, e a Carol ela vai falar muito bem aqui, como psicóloga, ela vai falar muito da questão inconsciente.
A gente não tem noção, porque a gente É está o tempo isso. inteiro falando É do isso. que a gente tem consciência. Mas e o que a gente não tem consciência? Se a gente não tem consciência, como é que a gente muda isso? Né? Então é Sim. muito complicado. Eu vou Perfeito. trazer logo a nossa convidada para dentro, porque ela já vai participando desse bate-papo. Tem uma lista aqui sem fim para a gente explorar. A Carol Muito tem bom. um perfil aqui no Instagram que é Quebrando o Divã. Ela é psicóloga, né? Há muitos anos. Ela aqui, amiga linda. Deu Seja certo. bem-vinda. Bom Seja bem-vinda, Carol. dia. Bom dia, meninas. Obrigada pelo convite. Estou amando já o que vocês estão falando. Já estou fazendo várias anotações aqui. Pois é, eu estava falando do seu perfil no Instagram, amiga. É. Ela tem um perfil Quebrando Divã, né? Ela tem um perfil no Instagram, ela tem um podcast com o mesmo nome, Quebrando Divã, e ela tem um blog, Quebrando Divã. Então, Carol faz um trabalho muito bacana. E ela hoje vai estar aqui com a gente, né? Compondo a bancada, porque eu estou profissional. Eu que já estou aqui, ó, Carol, com o meu caderninho. Ai, Ó, que pronto, legal, pra legal. anotar Tá tudo e ótimo. não perder nada. E tirar todas as dúvidas. Vai ser E ela Legal. vai dividir o conhecimento dela com a gente. Então, amiga, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, gente. Bom, eu não sei, poder me falando assim já Olha, posso? podemos falando, isso daqui é um bate-papo. Tá né? bom. Carol, eu penso, veja se minha forma de pensar é coerente e é nessa linha que a gente fala sobre autoestima, né? Eu digo que, assim, o meu sentimento, é o que a Adri falou, a gente acaba não tendo um aprendizado prévio de como lidar com sentimentos e nós somos ação e reação o tempo todo. Para mim, assim, quando eu penso o que me eleva a minha autoestima, né? O que eu vejo que bate, é mais ou menos um orgulho próprio, sabe? Aquela coisa de você fez alguma coisa e você fala, poxa, me orgulhei daquilo que eu fiz, assim, eu fiz tão bem, eu fiz com carinho, eu fiz... Ai, que delícia! Isso me dá uma sensação, esses são nossos pensamentos internos, né? Aquela conversa, aquele diálogo mental. Aí eu falo, meu Deus, tá vendo? Coisas desse tipo eu percebo que... Então, tudo que a gente faz, tudo que eu sinto que as pessoas fazem, eu sinto isso muito nas crianças, e que elas sentem orgulho daquilo que foi feito, isso traz pra gente uma sensação de que parece que nos coloca no nível de mais vontade de fazer. E aí você parece que ele retroalimenta. Então você faz bem, você quer fazer melhor, e isso te inspira, isso te dá aquela motivação, aquela coisinha interna, assim, que eu acho que é sensacional. Eu acho que é nessa linha que a autoestima vai, e a gente tem que cada vez mais buscar um pouquinho dessas coisas que nos autorrealiza, que nos dá eu me orgulho disso, assim, em todos os aspectos. Então, buscar mais dessas sensações e desses projetos e dessas atitudes para tentar cada vez mais a gente se orgulhar da gente mesmo. É um pouco nessa linha? O que você me fala um pouquinho na construção desse sentimento? Eu que sou leiga sobre o assunto. Não, eu acho que vocês são super, super engajadas com o tema e é isso, a gente vai se autoeducando. Na fase adulta a gente se autoeduca, né? Então vamos lá. Autoconhecimento tem a ver com eu me saber quem eu sou. E isso é um processo que, como você disse, nós não fomos educados para. Hoje, como a Adriana também já tinha falado anteriormente, ainda tem uma preocupação e até algumas linhas de educação que vão mais para isso. Mas no passado não tinha, né? E hoje nós somos também fruto e reflexo do que nós somos no passado. A autoestima tem a ver com o meu senso de valor. O quanto eu reconheço o valor naquilo que sou eu, né? Então uma coisa realmente está interconectada com a outra. Quando a gente fala em senso de valor, ele pode ser tanto um valor positivo quanto um valor negativo. Então, quando você fala de eu faço e me sinto orgulhosa e tudo mais, tem a ver com o quê? Com que eu, dentro da minha cadeia de valores, estou reconhecendo de bom. E aí eu repito, que é o quê? É uma coisa que a gente aprendeu lá atrás, lá na infância. O que a criança precisa? Ser vista, ser reconhecida, ser aceita. Quando a gente faz aquilo que a gente gosta e tem um retorno positivo, a gente também está reproduzindo a nossa criança, que foi, de uma certa forma, todos nós passamos por uma educação que tem um amor condicional, né? A criança, ela é aprovada por aquilo que ela faz de bom. Hoje ainda tem muito trabalho, né? De primeiro aceitar aquela criança que não foi aceita lá no passado, dentro da gente.
para que a gente possa lidar com uma criança externa que também está passando por um processo de construção que envolve medo, que envolve raiva, que envolve chilique, né? E a gente lidar com isso nesse mundo em que todos nós temos feridas. Todos nós temos feridas. Não existe ninguém absolutamente curado, né? Então a ferida, ela pode ser uma ferida interna, ou ela pode ser, né, de uma dor que aconteceu e a gente vai reproduzindo essa dor. E às vezes até de forma, a maioria, né, das vezes de forma inconsciente. Então a gente vai tentando curar essa dor, por exemplo, fazendo coisas, né? O que não tem nada de errado com isso, desde que a gente vá trazendo para o nosso campo de consciência. Então, uma vida perfeita, uma vida sem dor, é uma vida morta. A semente para nascer, pensa, né? Se a gente pensar numa flor, para uma flor ou uma planta nascer, a semente ela tem que passar por um processo de quebrar aquela casca, que é dura, é difícil, ela está embaixo da terra, ela é escura, né? E ela tem que fazer força. Se ela não fizer a força dela, você pode regar, pode ter o melhor terreno, pode ter todas as condições ideais. Se ela não fizer a força dela, ela não quebra a casca, não passa pelo o peso da terra e não chega à luz. Assim também somos nós. Não floresce, exato, não floresce. Então, a dor, ela pode ser a dor da natureza humana, ou ela pode ser um trauma, que é uma coisa muito maior, né? Independente disso, tanto a dor quanto o trauma são interpretações que a gente dá àquilo que nos aconteceu. Então a criança, quando ela, até os 7, 8 anos, a Adriana falou de absorver, né? A criança vai absorvendo. É isso mesmo. Ela só absorve. Até os 7, 8 anos a criança está recebendo o quê? Download. Então pensa, né? Vem lá o aparelhinho, a máquina, e a gente começa a instalar software. Software, faz download. E ela não tem capacidade ainda de organizar aquilo. De falar, esse download aqui, você viu, eu nem tenho esse programa, mas eu tô recebendo, né? Então, até os 7, 8 anos, ela vai recebendo, ela vai absorvendo. A partir daí, ela vai começar a elaborar aquilo que ela está recebendo. Então, muitas vezes, a criança está recebendo o quê? Coisas que os pais, se você tiver sorte de ter pais, se você tiver sorte de ter uma família, né? Então, os pais ou os educadores, os cuidadores estão oferecendo, né? Tem criança que vive em casa de, né, orfanato. Então, assim, você não tem o olhar que uma família pode dar, né? E você vai trabalhando com aquilo. Eu acho que voltou a Gabi. Você vai trabalhando com aquilo. Na adolescência, é uma possibilidade de resgatar aquela base, né? O Winnicott, ele dizia que é como se a gente fosse tivesse a oportunidade de resgatar as bases de um prédio, né? De uma construção. Então, a fundação pode ser resgatada na adolescência. Na fase adulta, aí já não tem mais. Aí é com você. Entendeu? Então, na infância e na adolescência, a gente ainda depende muito do outro. E sempre a gente vai depender do outro. Então, o nosso processo de cura, ele está interconectado com o outro. Mas na fase adulta, é responsabilidade do adulto. É só você que pode conquistar a sua cura. Cada um que lute, como disse um amigo meu esses dias. Que a gente precisa primeiro fazer o quê? Me saber quem sou. Que também ninguém ensinou. Ninguém ensinou que a gente tem um corpo físico, que esse corpo físico produz sensações e que eu posso confundir uma sensação com uma emoção, né? Os processos de ansiedade são gerados assim, na maioria das vezes. Vem uma emoção, eu identifico, eu não reconheço, o meu corpo não dá conta, porque existe um corpo psíquico trabalhando, né? A gente é muito complexo, é muito complexo. E aí ninguém ensina que a gente tem um corpo emocional que é mais sutil que o físico. O físico eu tô vendo. Eu consigo ver e reconhecer. Eu toco, eu vejo, né? Se você tá com vergonha e ficou vermelho, eu falo, posso inferir, tá com vergonha. Se tá chorando, eu posso inferir, tá triste ou tá feliz, né? Tá chorando de alegria, às vezes. Agora, o corpo mental, ele é mais sutil ainda. Então, eu não consigo saber o que você tá pensando se você não me fala. Então, é muitas vezes aí que entra, né, o processo de psicoterapia, que é a gente poder falar. E essa questão da fala é fundamental. Por quê?
Porque a gente sempre vai lá para trás, gente. A gente vai sempre para a infância. Eu vou falar do inconsciente daqui a pouco, porque às vezes a gente tenta resolver no consciente o que é do inconsciente. Essa coisa do fazer é muito consciente. Vou fazer isso, vou ter resultado, vou me sentir bem. Legal, puxa, faça, cuide. A gente precisa fazer, né? Mas não confundir que eu preciso também olhar para uma parte que não está, muitas vezes, sendo reconhecida e nem vista. Então, quando a gente fala, a gente tem a oportunidade de dar vazão a coisas que muitas vezes uma criança de 5 anos sofreu sozinha e nunca teve com quem falar. Porque ela não vai falar com o irmãozinho o que ela está sofrendo do papai e da mamãe. E muito menos com o papai e com a mamãe. Né? E às vezes na escola, a gente está falando de dores e traumas. Todo mundo tem um certo nível de dor e muita gente tem trauma. Então a gente está vivendo uma epidemia de dor e de trauma, que ninguém está dando conta. Os professores estão repassando dor e trauma. Os pais estão repassando dor e trauma. Políticos estão repassando dor e trauma. A sociedade está nesse momento em que a gente está imerso em dor e trauma. E a gente está tentando resolver no inconsciente, né? No grito, na demanda, na fala, na regra, né? Aquela coisa que está lá atrás, que está inconsciente. Então, quando a gente fala de inconsciente, né? O inconsciente ele é muito maior que o consciente. A gente nunca vai dominar o nosso inconsciente. A menos que se ilumine, sabe? Aí são poucos, né? Buda, Cristo, esses grandes aí, né? Eles conseguiram. A gente também pode conseguir, eu acredito. Mas a gente precisa primeiro reconhecer que tem esse campo, né? De conquista. A Gabi falou da autoestima, né? E essa coisa da construção, e eu aqui pensando, realmente é um caminho de construção e, mais que isso, é uma conquista. A gente vai conquistar. Então, o inconsciente, ele se manifesta de formas que a gente, às vezes, não sabe, não está percebendo, né? Por exemplo, através dos sintomas. Então, se eu tenho, sei lá, sintomas físicos, né? Do tipo pressão alta, doença autoimune, qualquer sintoma físico é uma expressão de algo que não está sendo dado vazão num corpo psíquico, emocional. Ele pode se manifestar através de imagens, de símbolos, né? O Jung falava do conceito de sincronicidade. Então, eu não consigo ver dentro, eu vejo fora. Né? Então, eu vou comprar aquilo que eu acho que está me faltando. E aí, eu vou para fora quando eu tinha que ir para dentro. Né? Sonhos é uma forma também do inconsciente estar se conectando e conversando com a gente. Sonhos, pesadelos, né? Que tipo de desejos reprimidos, que tipo de medos estão se manifestando. Padrões repetitivos são uma forma do inconsciente estar se comunicando com a gente, né? Então, o que repete no meu relacionamento? O que é aquilo que, puxa, eu já casei 1, 2, 3, 4 vezes e vai acontecendo igual? E é uma forma da gente reconhecer, né? O padrão. E no trabalho também, às vezes você muda de trabalho e vai ver, e tem o mesmo tipo de chefe, o mesmo tipo de desafio que você estava tentando fugir do outro, né? Fugir dos relacionamentos, fugir do trabalho, vai encontrar de novo, porque o inconsciente ele quer resolver no sentido não de resolver, mas no sentido de trazer a consciência. Né? Mas e aí se você não trabalha o problema na raiz, você não tem como resolver. Eu até escrevi um texto sobre isso no sábado, que foi Dia dos Namorados, falando sobre o amor maduro, que assim, a gente não adianta, é mais fácil você mudar de parceiro se o negócio não estiver dando certo. Só que a gente tem que ir na causa, porque se a gente não for na causa, a gente nunca vai reconhecer o que é que tem para ser melhorado, porque não são as pessoas, somos nós com nós mesmos, né? Então, se a gente não tiver essa consciência, e muitas vezes a gente não tem essa consciência porque a gente não foi ensinado para, então é muito difícil a gente reconhecer as emoções. E como é que a gente lida também com o outro? Porque tudo isso que eu tô falando é a forma que o inconsciente se comunica. Porque a gente não percebe. A gente não percebe. A gente vai, repete e não percebe, né? Às vezes um sonho vem e eu não sei interpretar. Apareceu um símbolo, desconecto, porque eu tô passando por cima daquilo, né? Aí eu não sei lidar com a emoção. Então eu vou voltar pro trabalho. Né? Eu vou voltar pra minha ocupação, aquela coisa que eu não tenho tempo, porque não dá tempo de eu me conectar comigo, com a minha emoção, né?
Então, essas formas que o inconsciente vai usando de falar com a gente, elas são importantes para isso, para a gente reconhecer, né, o que precisa ser olhado. Relacionamento é batata, sempre, qualquer relacionamento. Com amigo, com pai, com mãe, com filho, com parceiro, parceira. Então, é super importante, né? Outra coisa são os atos falhos, né? Então, são formas que o nosso inconsciente usa para dar recados para a gente perceber. Então, sei lá, eu quero falar com a Gabi, mas aí eu ligo para a Adriana, né? E isso é um ato falho, porque na verdade eu queria falar com a Adriana. E às vezes a gente até liga para quem a gente não queria, né? Que era aquela pessoa que você precisa resolver alguma coisa, né? Ou, sei lá, uma irmã, né? Que de repente tem muita ciúmes ou inveja da outra, pede uma roupa emprestada e perde. Então são coisas que vão sendo comunicadas através do inconsciente, né? A gente está falando dessa coisa do inconsciente e, como eu falei no início, os pais da gente são de uma geração ainda, porque assim, quanto mais para trás a gente olha, a gente vê que nem existia preocupação para o sentimento, para as emoções, né? Vamos fazer, tem que fazer, a preocupação era zero. Hoje a gente usa recursos como meditação, como respiração, e como a própria psicologia, né, a terapia, para a gente acessar os nossos sentimentos e as nossas emoções para se conhecer melhor e trabalhar isso. Mas a gente tem uma coisa que é a educação de filho, né? Eu vejo dois polos muito grandes. Ou você, sem querer, você vai estar repetindo os padrões que você ouviu, né? Então, assim, se você está vendo um filho que é um pouco estabanado, você vai dizer, menino, você vai derrubar o leite. O menino vai derrubar o leite, porque ele já tem na cabeça que ele vai derrubar o leite, né? Então, assim, você vai só reforçar, dar um reforço muito grande e a criança ela vai absorver isso. No outro polo, a gente tem aquela coisa dos pais dizerem você é o melhor, você é maravilhoso, você é a melhor coisa para o mundo. Então, assim, a gente tem esses dois polos. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Carol. Nossa, muito legal, porque a gente, quando né, você fala, vai derrubar o leite, derruba. A gente chama isso de profecia autorrealizadora. A gente fala tanto aquilo que acontece, né? E isso é parte da programação mental. Aquilo que eu estava falando do download, nada mais é do que uma hipnose. A gente está sendo hipnotizado o tempo todo. E na infância isso é maior. Porque tudo que a criança recebe, ela registra aquilo como dela, né? E ela vai reproduzindo. E não só nas palavras. Teve alguém que falou com as palavras, sim, também. Mas principalmente na intenção, na vibração. Porque eu já vi, tá? Mãe falando assim... E aqui não é uma crítica, tá, gente? Eu só observei uma coisa que foi absolutamente inconsciente naquele momento. A criança tentando mostrar alguma coisa e a mãe falando no celular, né? Porque é outro vício, outro escape aqui que a gente tem da emoção. Vai pro celular e, ai, que lindo! Nem olhou, a criança não foi vista, não foi reconhecida, não foi atendida, né? Então, o oposto também pode ser uma fuga. Porque eu não sei lidar com o meu medo de rejeição. Eu não sei lidar com a rejeição que eu passei e que venho passando. Todos nós temos um lugar de rejeição, todos nós temos um lugar de vergonha, né? E a vergonha não é só assim, ai, tô com vergonha de ir na internet. Não, não é isso, né? É uma coisa mais profunda. É a questão de não ser vista, de não pertencer, de não fazer parte. Todo ser humano, ele quer fazer parte, ele quer pertencer. Então, esse medo de rejeição, que o pai ou a mãe não soube lidar com ele, passa para a criança como? Você é perfeito, maravilhoso. E cria um monstro. Cria um monstro, porque o mundo não sabe, né? Não tem que lidar com uma criança perfeita que muitas vezes não tem limite, porque o pai e a mãe também não soube, né? Enfim, o que eles receberam estava desconectado com o limite. Né? E aí não está sabendo passar, e aí a gente cria monstrinhos, pequenos monstros que crescem.
e vão para o mundo, né? A gente está dizendo que eu não peguei essa fila da vergonha. A vergonha. Eu brinco com meus filhos que a vergonha ela é vazia, né? E ela pode ser mal interpretada de várias formas de quem a vê por fora, né? Muitas vezes acha que é mal educado, acha que não tem educação. Então, assim, acredite em você. Eu acho que a autoaceitação, a autoconfiança sendo construída devagarinho, essa vergonha ela passa bem longe. E uma coisa que você disse que é bem interessante, que assim, como a gente tentar conduzir, ajudar as pessoas nesse sentido, a comunicação ela é fundamental, né? A gente abrir um canal de comunicação com nossos filhos, com a gente mesmo, até de você falou, às vezes numa fuga você repete as mesmas coisas, os mesmos erros, como se quem não quer olhar para o problema. Então você sabe que tem um problema instalado, você não quer olhar, e aí você foge para trabalho, ele é uma fuga sensacional. As pessoas recebem essa coisa de você... eu criei uma crise aqui, tem um problema na família, tem um problema em casa ou na minha relação. Você não discute a conversa, você discutir no bom sentido, você não traz o problema. Vamos conversar sobre isso, uma comunicação não violenta sempre, né? O que te incomodou, o que machucou, o que pegou. E às vezes, por não saber como lidar, eu vejo isso muito frequente nas pessoas que nos rodeiam, na sociedade próxima a nós. As pessoas acabam preferindo não falar. Sim. Não falar e fugindo diretamente para um caminho que é aceitação. E não é... Hoje a gente tem a galera mais consciente, nós as pessoas mais velhas, não é um caminho louco, não, é o caminho aceitável. Ou eu vou para no meu trabalho focado, ou numa reunião eu bebo bastante, porque a bebida também me tira do consciente. Desconecta. Né? É muito louco. E muito com as crianças também. Às vezes você não sabe o que dizer para o filho. Eu vejo pessoas perdidas na educação. Como a Adri falou, tem aqueles dois polos, né? Ou você repete o que sua família fez com você, porque você achou que funcionou com você, e aí você repete aquilo, e que talvez não seja o ideal hoje. Ou você teve aquela criação que você achou que foi super rigorosa, e você acha que isso é horrível, e aí você faz exatamente o inverso. Você idolatra o seu filho e, coitado, o mundo não vai idolatrar ele, ele vai ser solto no mundo achando que ele é aquele príncipe que você construiu, ele vai falar, meu Deus, eu não sou nada disso, minha mãe me enganou, né? Então, e as pessoas estão... E assim, ó, como você disse, essas sensações do que eu tô sentindo, do que eu tô pensando, do que eu sonhei, de um sinal que eu tive, a galera não tá conectada nisso. O vucu-vucu, é coisa da minha cabeça, é maluquice, sabe? Eu tô dando foco no meu trabalho, nas minhas coisas. Meu Deus, eu tenho que fazer. E como as pessoas estão desconectando do que é mais importante, né? Que é a essência de cada um de nós e do que nos faz bem e do que não nos faz bem. É sentir. Eu acho que todo mundo, por mais que você não tenha o autoconhecimento preparado, se você parar para olhar um pouquinho o que te faz feliz, o que te faz sentir bem e o que não te faz sentir bem, e aquelas coisas que não são boas, trabalhe. Vamos tentar entender. Hoje a gente tem a net, aí a gente pode se conectar com o mundo e tentar buscar algumas informações. Temos que fazer alguma coisa para o nosso eu, né? Como que a gente poderia ajudar essas pessoas a pensarem um pouco mais sobre isso, o quanto isso é importante para a construção do autoconhecimento, da autoconfiança e, por consequência, a autoestima, né? Que é fundamental para retroalimentar tudo isso. Não, sensacional, sensacional tudo isso que você está falando. E olha, sentir é algo que pode ser tão ameaçador que as pessoas fazem de tudo para fugir, né? Então, o trabalho, a bebida, tudo isso que a gente está falando, né? Que vem... e o trabalho é um vício aceito pela sociedade. Então é um vício bom, que a gente não vê como bom, vício. Exato. Fala, olha, a pessoa é focada, é dedicada, que bacana, vê isso como algo positivo, sim. E a fala também é algo externo, né? Quer dizer, a fala também é uma ação. Eu vou entrar pelo que você estava falando, né? De como é que a gente pode, de uma certa forma, ajudar a cuidar disso. Mas eu queria falar em relação à fala, porque... primeiro, a gente não foi educado a expressar o que a gente pensa, né? Porque expressar o que a gente pensa vai envolver os sentimentos ou as emoções que não são muito legais, porque faz parte do ser humano, sentir raiva, sentir medo, né? E a gente, para não ser rejeitado, se molda de um jeito, né? Para o quê? Para agradar o outro. Porque eu acho que agradando o outro, total. Eu acho que agradando o outro, você o quê? Aceita. E aí você se perde. Então, tudo começa no senso do self. O que é o senso do self? Senso de quem sou eu, né? E como muitas vezes as pessoas não se sabem ser quem são, elas vão para o outro, o que gera relações de codependência.
Então, a codependência, ela pode ser tanto em relação ao trabalho, quanto em relação a alguém, né, uma outra pessoa que vai me dizer quem eu sou. Então, se eu dependo de alguém para me dizer quem eu sou, e pode ser internet, gente. Hoje a gente está aqui com uma ferramenta super especializada em codependência. Porque eu vou postar um negócio, eu vou ter like. Ah, que legal, minha autoestima aumenta. É uma autoestima condicional. Até que ponto a autoestima é auto ou é estima perante o grupo ou perante o outro, né? Você está falando disso, eu acho que é legal você colocar essa questão mesmo. Exato, porque para ser auto, eu preciso saber de mim, eu vou saber de mim, né? Se eu tive a oportunidade de ter uma família mais consciente possível, né? Se eu tiver essa oportunidade que é rara, vamos dizer assim, de ter essa vida, né, com uma pavimentação mais construída de uma forma que eu possa percorrer, tendo apegos positivos, porque a criança precisa de apego. Uma criança sem apego, ela vira uma criança ou doente no nível psicológico, né? E a gente está falando de doenças mais sérias, né? Até uma psicopatia, uma sociopatia, porque desconecta, ou outras doenças. E ela precisa de autenticidade. Então, para eu ser quem eu sou, eu preciso ser aceita do jeito que eu sou. E aí o pai, a mãe, quem quer estar cuidando vai ter que lidar com isso, né? Cada um que lute novamente para poder lidar com isso e não deixar a autenticidade morrer em nome de uma aceitação, né? Porque muitas vezes o que acontece é isso. Ah, percebo que faço isso, papai fica triste, ou eu tomo uma palmada, ou fico de castigo. Começo a me moldar, né, de um jeito para que eu seja aceita, ou o contrário, vou ser um rebelde, porque é assim que eu reconheço que é o amor. Minha mãe me viu, me bateu, me viu, aí o que eu faço? Eu vou fazer mais de novo para ganhar mais um tapa, para eu ser visto. Tem criança que é vista assim, né? Então, a questão do self é fundamental. Se eu não sei quem eu sou, eu vou depender do outro, e o outro pode ser a internet, pode ser o trabalho, pode ser a relação, né? Muitas vezes dentro de casa mesmo. E então, aí, auto é amiga, dentro. só pegando esse gancho, a questão da terceirização da educação, que hoje, até por essa conta de trabalhar muito, né, a gente acaba terceirizando a educação. Então, será que as pessoas que estão cuidando dos nossos filhos, elas estão preparadas também? Porque a influência disso é enorme. Essas pessoas têm influência muito grande na educação e na formação da personalidade, do caráter, dos valores das crianças como um todo, né? Essa é uma grande questão, porque dentro da própria área de saúde, pouco se fala sobre trauma no tratamento de alguém. Dentro da própria psicologia, são conceitos que estão sendo revistos agora. Então, são coisas que estão emergindo, que a gente está tendo que dar conta em várias áreas, né? E a educação ainda segue um padrão, né? No geral, tá, gente? Existem outros tipos de escolas e outras linhas, né? Outras abordagens que vão incluir o ser de uma forma mais integral, mais holística. Mas, no geral, é o quê? É passar conteúdo, é passar informação, é construir, né, um raciocínio. Então, é aquele protocolo de ir construindo, vai pondo um em cima do outro, e é mais ou menos como funciona o estresse, né? Eu falo assim, o estresse não é um tijolinho que você põe lá e pronto, você entra em burnout. São vários tijolinhos. Você vai construindo um em cima do outro até aquele negócio virar uma Você parede. tampa os olhos e não quer ver. E te fecha, né, no seu mundo, ou te isola do outro, e aí você já não sabe mais como reconectar. Então, o senso de self, ele tem a ver com conexão. Se eu não estiver conectado comigo, eu não me conecto com o outro. Então, a pergunta que você fez, Dri, como que a gente pode começar isso? É muito simples e, ao mesmo tempo, muito desafiador. A terapia é um recurso, mas ela depende de alguém, né? Então a gente precisa até encontrar um terapeuta que tope, né? Que faça a relação, que a gente sabe, todo ser humano tem tá corrompido de alguma forma. Então precisa encontrar esse ser humano, né? E outra forma é você parar. Para. Eu vou parar 1 minuto e vou dar tempo para mim. Quem me ensinou a fazer isso? Porque eu não posso, eu tenho que estar sempre pro outro, né? Eu tenho que estar fazendo, tem que estar acontecendo, tem que estar... Respira, sabe? Uma outra coisa que
que a gente pode fazer? Se olha no espelho. Você já contou no relógio 3 minutos se olhando dentro do seu olho no espelho? Ai, uma delícia. Eu nunca fiz isso. Faça. Uma delícia. E assim, é fazer e perceber o que que isso me provoca. Eu me olhar dentro do meu olho. O que que isso me provoca? Ainda eu Sabe? pergunto, quem é você? Gabi, essa pergunta, ela é sensacional e ela tem que ser feita sempre. Muito louca. Porque lembra, né? A gente é mais inconsciente do que consciente. Então, se a gente não se pergunta, o inconsciente também não comunica. Às vezes você vai ter uma resposta num sonho. Sim. Às vezes você vai ter num reencontro. Sabe aquela pessoa que você não fala faz tempo e de repente te procura e fala, caramba, olha o que está reativando em mim, né? Sim. Em mim. Então, essa pergunta é fundamental. Outra coisa que eu acho legal, eu vou até mostrar aqui, eu faço, né? Eu espalho fotos de mim criança na casa. Ai, que Então, essa aqui sou eu com 3 delícia! anos. Que legal! Essa aqui sou Ai, eu que com 3 gostoso. anos. Porque essa criança que em algum momento não se sentiu vista, agora ela é. E eu falo, eu te vejo, tô aqui Eu te te vendo. E às vezes eu deixo até bilhetinho, né? Então eu ponho aqui, amor e luz, te vejo, te aprecio. Né? A gente pode deixar bilhetinhos para as nossas crianças internas. A gente vai espalhando legal. pela casa e Dicas vendo práticas, né? dicas práticas. Dicas Porque às vezes a gente acha E que olha que é muito interessante. complexo. Aqui, Marcela coloca, gente do céu, quanta dica boa. Me olhar no espelho, não me recordo quando fiz isso. E a ideia é essa, certamente ela deve se olhar para se pentear, para se arrumar, mas é um olhar diferente. Não é um olhar para diferente. procurar um defeito, ou aquele olhar para ver, meu Deus, deixa eu ver o que está acontecendo aqui, ou nossa, meu cabelo. Ah, não, é um olhar para dentro dos olhos, literalmente, como se você mergulhasse. Exato. Isso é um exercício Exato. associado com uma respiração. É incrível. Eu até me emocionei. A Ronald coloca aqui a questão dos bilhetinhos que você colocou. E a gente está fazendo um trabalho, não sei se você acompanha o nosso trabalho, Carol, voltado, porque a gente trabalha muito com pacientes doentes, né? A doença vascular, ela é uma doença bem séria, e pacientes diabéticos, hipertensos, vão sempre desencadear uma doença vascular. E isso tem muito de hábitos que as pessoas têm impregnado e que não conseguem mudar e que elas não percebem que aquilo está levando elas para uma coisa muito ruim. Então, a gente tem estudado muito sobre hábitos, a gente tem feito muito, a gente afundou nessa questão. Como essa coisa do bilhetinho, até para novos hábitos que você quer desenvolver, quando você se compromete com você mesma, assim, escreva um bilhetinho para você, assim, vou me olhar nos espelhos todos os dias, às 9 horas da manhã, e vou me olhar por dentro e vou entender o que está acontecendo comigo. E, enfim, você faz esses compromissos com você mesmo, isso no trabalho dos hábitos atômicos, né? E começa com 1 minutinho por dia, né? Aquele 1 minutinho para você. Então, você vai construindo isso devagarinho, isso dá uma sensação, assim, de uma mudança. Não adianta a gente se comprometer com nada gigante. Eu vou, a partir de amanhã, mudar a minha vida. Não acontece isso, não é isso. Isso. São Por quê? pequenos gestos que você vai colocando e cada vez mais você vai sentindo a necessidade de ampliá-lo, porque aquilo vai lhe fazer bem no fundo do coração, né? Porque a gente pensa em, de novo, né? Para ser sucesso, eu preciso, né, de tal conquista. Às vezes a gente tenta mudar um hábito na força. Então, eu vou todo dia fazer tal coisa. E eu não mudei o quê? A programação. E não dá pra. E uma coisa não acontece antes da outra. É tudo junto. A gente está se autoconhecendo o tempo todo. O tempo todo a gente está tentando. Sabe? Tentando não, né? No Zen a gente não gosta dessa coisa de tentar. A gente está indo em busca desse self que muitas vezes foi negligenciado, que muitas vezes foi abandonado, não visto. Né? Então, colocar a foto da criança é ver, né? É reconhecer. Então. Criar novos hábitos. Quando a doença ela chega, aqui eu vou falar de uma perspectiva de uma psicologia mais transpessoal, tá? Que está para além do eu. Então, quando a doença ela chega no corpo físico, ela já passou por outros corpos antes. Ela já passou por outros corpos, incluindo o corpo mental, que é aquele mais volátil, é aquele mais sutil, né? Ela já passou pelo corpo emocional, que é o corpo das emoções, que muitas vezes acaba explodindo na própria emoção porque não está dando conta. E quando que ela explode na própria emoção? Quando eu tenho, por exemplo, uma crise de pânico.
e eu penso que é físico, mas é emocional, né? E quando estoura no corpo físico, e daí já é realmente isso que você falou, né? Então as doenças autoimunes, diabetes é uma delas, e todas as outras. Para a gente poder curar esse corpo físico, eu preciso também olhar para os outros corpos. Então, esse trabalho que vocês estão fazendo, eu não estava vendo, eu vou acompanhar com muita atenção, porque é justamente isso que falta na medicina de uma forma tradicional. Eu falo da medicina, eu venho da psicologia, que também às vezes desconecta. Se a gente não olhar, né, todos os pontos, a cura, ela fica externa, como o self, né? Ele não pode ser externo, ele tem que ser interno. E, Carol, como isso é real, assim, a gente trabalha com o corpo físico. A medicina, infelizmente, a medicina tradicional, ela trabalha exclusivamente com o corpo físico. E a gente quer ir além disso, porque, por exemplo, diante do momento que nós estamos vivendo, você sabe muito bem, né? Tudo que está acontecendo. Nós, trabalhando como cirurgião vascular, que é a especialidade do Ronald, a trombose, ela assombrou muito. Então, o risco de trombose, ele assombrou muito. Então, como a gente fez, assim, nossa quantidade de exames de Doppler para detectar se a pessoa estava ou não, cresceu absurdamente. E tinha pessoas, para você ter uma ideia do quanto isso é psicológico, Ronald tem se aprofundado na psicologia justamente por isso, porque a gente sabe que tratar o paciente, ele não é uma doença, ele é um ser humano rodeado por uma família, rodeado por medos, por problemas, e que culminou na possibilidade daquela trombose. A ponto da gente passar o Doppler, 1h30 de exame, porque o paciente dizia, não é possível, tem trombose aí. Tem trombose aí. Tem trombose, não é possível, eu tô sentindo a dor, ela é clara, o meu pé incha, aí o pé incha. E o Ronald olhava para mim do tipo assim, não tem trombose, como é que eu vou dizer? Como é que eu vou dar uma medicação? Porque ela quer, e ela queria, ela dizia que era. E quando ele aborda, gente, olha, deixa eu lhe falar, você precisa estar mais com você, você precisa entender que isso não é. Vamos pensar no seu psicológico. E as pessoas, elas têm um preconceito. Não vai me dizer que é psicológico. Não vai me dizer que... Sim. Ele outro dia ele recomendou, sabe o que ele escreveu no bloco de receituário? Ele recomendou que ela assistisse um filme no Netflix. Gente, Ronald, você precisa, por favor, treinar mais médicos, meu amigo. Olha, ele prescreveu, ela falou, você vai me prescrever um filme? Ele falou, assista que depois eu quero conversar com você sobre esse filme. Que incrível. Então, a gente acaba vendo, a gente viu que a ajuda médica, ela é fundamental, mas se você não pensar no antes e no depois, de como isso vai ser perpetuado pelo paciente, se ele vai mudar a rotina dele, os hábitos que ele tem hoje, tentar quebrar algumas crenças que limitam ele a pensar diferente, nada daquilo vai fluir, entende? Nada vai mudar. Isso, não vai, sabe por quê? Faz mais sintoma. Faz mais sintoma depois. Sim. Porque não tá indo para a base. Você vai me dar um remédio? Eu quero tomar um remédio. Não, o seu caso não é remédio. Você precisa repensar outras coisas. Gabi, tem duas coisas aí, né? Uma é a questão de tudo ser depressão hoje, né? Eu acho que como também nem a medicina, nem a psicologia, nem a espiritualidade, ninguém está entendendo muito bem o que é isso. E hoje, o que você falou, a gente está no momento de reconfiguração da humanidade que é profundo, né? Então, assim, o medo do trombo é real. É real. E quando a gente tem um medo real, ele precisa se manifestar. Então, ele pode, inclusive, gerar sintoma do tipo inchou o pé, e não é nada, mas ele vai... É cabeça. Exato. Porque é como se o comando, lembra, né? É um comando. Então, o download, a hipnose, o comando, ele precisa se manifestar. Então, ele vai se manifestar de alguma forma. Pode ser pelo físico, pode ser pelo emocional, pode ser mental, pode ser pelas relações, pode ser por que canal for. Mas ele precisa se manifestar. É aí que a gente tem que sentar e tá perfeita a abordagem. Tem que sentar, sabe? Acalmar. A gente não tem o controle sobre tudo. Você pode fazer trilhões de exames e ainda assim, amanhã você pode ter um negócio que o exame não pegou. Sim. Então, não temos esse controle, né? O controle que a gente pode ter é no momento, né? E eu falo até por quem passou por isso e eu entendo disso e eu não só estudo como eu trabalho com isso, enfim, eu uso isso. É a questão de realmente de você sentar e falar confia, tem uma instância maior também dando conta de coisas que eu não dou. Eu sou pequena.
eu não tenho esse controle todo, né? É, é, então, quando vocês estavam falando lá no comecinho, né, da personalidade, de tudo isso, o nosso eu, ele é muito pequenininho, o nosso eu consciente. Ele é muito pequenininho dentro da nossa personalidade, que tem um campo de inconsciência médio, que é onde eu reconheço partes minhas de acordo com o quanto eu expando dessa consciência ou não. Tem o campo inconsciente inferior, que é onde tem os traumas, as dores, e isso vai se manifestando principalmente através dos sintomas, né? Então, na medicina, vocês estão vendo bastante isso. E um campo superior de inconsciência, que é onde tem os aspectos mais elevados, que eu também posso me conectar. Se eu não estou conectada, se eu não me proponho a me conectar, por isso que às vezes não é só a palavra, é a intenção também. Se eu não me proponho, porque às vezes eu vou falar uma coisa dura e difícil e que precisa, porque a gente também está vivendo numa sociedade muito emocional, né? Então, assim, ninguém pode machucar ninguém. Não posso nem falar o que eu penso. Não, então eu vou falar aquilo, mas com a minha intenção de ajudar, de curar, de estar conectada. E às vezes é difícil o que eu vou falar, né? Então, esse campo superior, né, a supraconsciência, que foi o que o Assagioli trabalhou dentro da psicossíntese, é também um campo inconsciente de amor, de paz, de alegria, né, dos aspectos superiores da humanidade, da ética. Então, aquilo também pode ser acessado de uma forma que o meu eu pequenininho, né, menor, vai conquistando. Você fez um post ontem, Carol, no seu perfil, que você, lá na Rota de Santiago, né? Porque Carol já fez o caminho de Santiago de Compostela, e ela disse que ela estava estressadíssima e, de repente, viu aquela ilustração e o amor. E aí você fala, você traz uma perspectiva do amor que tem tudo a ver com essa coisa da autoestima, que é o amor próprio. Você traz ele de uma perspectiva não só desse amor que a gente vê em todos os lugares, dessa representação do amor, né? E foi um dia difícil, talvez eu não tivesse... Por isso que o desafio ele é importante. A gente quer tirar os desafios da vida ou das crianças e não pode, porque é ali é matéria-prima para a gente poder acessar, né? Eu lembro que nesse dia eu estava mas tão irritada comigo mesma, né? Olha como o inconsciente é. Naquele dia tinha um grupo de adolescente, já era o final do caminho, então sei lá porque que algumas escolas levam as crianças para caminhar, enfim. E aí eles estavam, né, fazendo barulho e tal. Eufórico. E eu falava, todos eufóricos, eu querendo ficar comigo, querendo ficar quieta. E eu falava assim, eu quero ficar quieta, eu quero ficar comigo, eu quero ficar quieta, eu quero ficar comigo, eu quero ficar quieta. Bom, neste dia eu fui para um albergue que tava normal, e aí daqui a pouco começou a fechar todas as portas, né? Fechou. Quando eu vi, só tinha eu no albergue. Olha como o inconsciente é. Ele dá na hora, às vezes, viu? Não precisa demorar, não. Ele responde na hora. E aí eu dormi sozinha, tendo que lidar com o meu medo de estar sozinha num lugar que eu não sabia onde eu estava no topo de uma montanha e eu não sabia. E se alguém entrar aqui à noite, o que eu faço? Você pediu, você ficou sozinha. Eu pedi, por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pede, porque pode realizar imediatamente. Então, e aí quando você para e olha, sabe? Quando você para e olha, né? E nesse dia que eu consegui olhar a irritação, porque a gente não quer fazer o quê? Quer andar mais quilômetro. Como se isso fosse uma conquista, né? A conquista do caminho é interna. Então, assim, andar mais quilômetros como uma forma de conquistar, né? De valorizar, de reconhecer o meu valor. Quando na verdade não, para. Olha, o que está acontecendo? Qual é a mensagem? Então, quando a gente fala de meditação, a meditação é um processo mais complexo. Pode ser simples, pode ser simplesmente uma parada. Para, respira, observa. Qual é a temperatura que está o meu corpo agora? Como é que meu coração tá batendo? Gente, o coração bate sem a gente ter que dar comando para ele. Isso é muito lindo, né? Vocês trabalham com isso, então eu não falo o coração bate, ele bate. E confiar nessa batida, confiar nesse ritmo, confiar na vida, né, que tá trazendo tudo isso pra gente. E essa coisa da meditação, eu concordo com você, é algo muito maior, né? E a nossa cultura, ela explora muito pouco isso. A gente sabe que isso é muito mais oriental e aqui o Ocidente tem um pouco, mas as pessoas ainda associam isso a uma coisa meio que é muito
eu diria, meio bicho grilo, o pessoal que medita, uma galera mais zen, né? Não é para mim, eu sou da produtividade, eu sou da agitação. E eu vejo isso muito comum. E se as pessoas parassem assim, eu não digo nem na profundidade, mas se você parar, eu falo para os meus filhos todos os dias, falo, crianças, a gente precisa parar no dia da gente, pelo menos 1 ou 2 minutos que seja, para respirar profundamente, para fazer assim, é porque o controle dos pensamentos, eu falo que se a gente conseguisse controlar, eu sei que é algo humanamente quase que impossível, mas a gente tem técnicas que a gente pode começar a aprimorar, e acho que uma delas é essa, é você tentar parar quietinha e respirar profundo, prestando atenção na respiração, porque eu acho que se você bota prestar atenção no coração, prestar atenção na respiração, você desloca o pensamento de fora para dentro e você consegue ali naquele momento oxigenar tudo de uma forma plena, aquela respiração profunda que você vai até o máximo que você consegue, segura um pouquinho, deixa descer até esvazia tudo, bota tudo para fora. Se a gente conseguisse todos os dias 2 minutos, são 24 horas no dia da gente, né? 2 minutos, isso é uma técnica até para adormecimento, seja na hora de deitar, que você fizesse isso com a mente. Assim, eu não vou falar, não vou te propor esvaziar a mente, eu não vou lhe propor pensar em coisas boas, não. Eu vou lhe propor pensar única e exclusivamente no seu ato de respirar, uma respiração consciente. Eu acho que isso já traz um trabalho inicial para que as pessoas passem a pensar, tentar trabalhar melhor como conduzir os pensamentos, de não deixar ele fugir, de não deixar ele ir para onde a gente não quer que ele vá, né? Eu não quero ficar o tempo todo, eu tô aqui, daqui a pouco bate um zap, eu tô vendo, ai, fulana falou, fulana, ciclana, beltrana, daqui a pouco eu já tô conectada com o mundo, eu tô esquecendo de mim, e aí o pensamento vai, que você daqui a pouco fala, meu Deus, eu tô pensando nisso por quê? Eu tava aqui trabalhando e daqui a pouco minha cabeça já foi para outro lugar. Então, acho que esse exercício diário, eu acho que poderia mudar tanta coisa, é algo tão simples, é um hábito atômico pequenininho assim, que eu acho que já ajudaria muito no amor, porque você se olhar para dentro e olhar a sua respiração é uma fagulhinha de você se olhar um pouquinho e tentar conduzir. Depois a gente pode evoluir mais, mas esse comecinho eu acho que já Gabi, Carol é instrutora de meditação. A gente pode trazê-la aqui depois com esse tempo. Ai, que delícia! Sabia disso, que lindo! Mas é isso mesmo, porque a meditação é um recurso, né? E a gente perfeito. não explora. A mente daqui, a galera não explora. E muita gente tem preconceito. Ai, que maneira respirar, que besteira. Você acha que eu vou parar? Eu não paro para fazer algo para mim, eu vou parar para ficar. E por mais que os pais tenham tentado suprir, né? Eu concordo com você, existiu, pelo menos o que eu posso ver nas pessoas próximas a mim, a gente se aproximou muito da família, do núcleo familiar pequeno, né? A gente ficou muito mais perto deles. Mas, de qualquer forma, por mais que a gente tentou, assim, essa aproximação tenha sido maravilhosa, a socialização da criança, a gente sabe o valor que isso tem, né? E eles foram privados, por mais que aparentemente pareça que está tudo bem, eu quero ver o impacto disso no desenvolvimento mesmo, no médio e longo prazo, né? Isso que você falou, vamos fazer só uma respiração. Mas adorei. E muitos pais que passaram por fases difíceis, que a gente sabe que muitas pessoas tiveram um impacto financeiro duro. Vou parar para comer, eu vou fugir. Aí eu vou parar para ver o Zap, aí eu vejo o Insta, aí eu vejo todos os não sei o que, aí eu vejo... Horrível. Então, né? Mas a parada consciente é um ato de decisão, é um ato de escolha que tem a ver com esse amor. Isso. Porque muitas vezes o amor é assim, eu mereço o chocolate agora. Isso. Mas, gente, se você tá tratando, né, a alergia, a inflamação, a veia, sei lá o quê, realmente é um ato de amor, né? Então a gente vai confundindo, né, essa parada que é de 2 minutos, e se não é feita, vem o quê? Vem a doença. É aí que o inconsciente está comunicando. Porque se a gente não para olhar, de alguma forma vem, por algum canal vem. O albergue esvazia, você vai ficar sozinha. Entende? Assim, alguma coisa acontece para você ter que olhar para aquilo que estava te trazendo desconforto. De novo, a gente vive na sociedade do conforto. Nunca a gente teve tanto conforto enquanto seres humanos do que hoje, nunca. E o conforto, ele é o pior lugar para você evoluir. Pior, não vai, ninguém evolui. Você não vai se mexer. É o desconforto se você não que tiver faz as alguma coisas. coisa te incomodando, te cutucando, para que você vai sair do lugar? Você não vai sair do lugar.
Perfeito. E essa coisa Exato. do amor próprio, eu mereço, eu mereço isso, eu mereço aquilo. Como as pessoas, infelizmente, estão habituadas a bonificar ou a manifestar carinho com comida, né? Com o doce, Sim, E isso é uma cultura tão sim. forte que, assim, na família, por exemplo, e você vê vós e mais vós tendo minha irmã tenta cuidar das meninas dela, assim, de uma forma bem tradicional não, sem doce até os 2 anos, ela não bota babá porque ela quer acompanhar o crescimento das meninas. A minha irmã tem feito um trabalho bem diferente e como a sociedade critica ela e boicota ela. A minha mãe, tadinha, na maior boa intenção, ela não pode comer chocolate. Quando chega lá, ela já sabe onde é a gaveta da vovó do chocolate. E a vovó diz, coitadinha, deixa ela comer, ela adora chocolate, dá chocolate. Minha sogra com meus filhos, entope os meninos de Nutella, mas eles gostam. Mas eu também, você gosta deles, pelo amor de Deus. É, Como isso é enraizado e as pessoas ficam tristes quando você bate de contra com esse tipo de coisa, sabe? Mãe, se você ama, não faça isso, mãe. Mas também é um absurdo, porque aí eu não posso. Meus netos, briri pompom, aquela coisa toda, sabe? Como isso é é. difícil, Carol, muito difícil. E, às vezes a gente não tá isso não tá no nosso campo de consciência. Deve ter algum lugar ali dentro que quer dar o doce. E aí não vem por ela, mas vem pela avó, vem por alguém. Então alguém fora é alguém dentro da gente, né? O Assaggiari dizia que em termos de subpersonalidades, a gente tem tantas subpersonalidades quanto as pessoas que a gente conheceu na vida. Então é muita gente dentro da gente. E se a É, gente então, e a gente às vezes não conhece todas essas partes. A maioria das vezes não conhecemos por quê? Porque somos mais inconscientes do que conscientes, né? Então, e muitas dessas partes estão em campos inconscientes mais profundos ou menos profundos. Mas existe essa questão, né? Então, o que que o outro está me mostrando que eu vou ter que olhar para mim, talvez um posicionamento. A gente estava falando da fala, que eu aprendi muito aqui nos Estados Unidos, que o americano ele é muito assertivo e às vezes parece que ele é duro. Nós brasileiros somos muito emocionais, então a gente tem medo de falar não, por exemplo, para estar naquele lugar de aceitação, né, de agradar, né? Em inglês a gente tem esse termo people pleaser, né? Que é o que? Eu vou agradar o outro e vou deixar de me agradar porque eu preciso estar agradando o outro na frente de mim, quando eu perco o senso de self, né? Então a fala, ela tá nesse lugar também de poder ser assertivo, né? O americano, ele tem muito disso, ele vai falar aquilo que tem que ser dito e ele vai falar às vezes de um jeito que aqui é normal, né? Mas a gente sente essa dor. E o brasileiro tem essa dificuldade por uma questão cultural. A gente tem mais dificuldade de se posicionar, de falar, de colocar o limite, né? Que a gente começa lá desde lá de trás, desde criança, e vai trazendo isso mais, né, para a vida adulta e o quanto isso vai, esse não dito para o outro se vira contra mim, né? Então isso também tem a ver com autoestima. porque se você está dizendo sim para o outro, muitas vezes você está dizendo não para você. A gente fica cheio de dedos para falar. Então, se a gente tem uma pessoa. Eu sou muito assertiva. Mas muitas pessoas enxergam isso às vezes como se eu fosse agressiva. E não Grossa. é o jeito de falar. Eu tenho que falar uma coisa, eu não vou ficar Claro. rodeando. Rodeando, perfeito. Não, eu não vou ser grossa, mas eu vou Isso, ser direta. Eu isso. pessoalmente, eu gosto muito do jeito direto, porque eu acho que você não perde tempo com os frus-frus, né? Você tá ali passando a mensagem, você não precisa ser grosso, você não precisa ter um tom de voz, mas as pessoas, infelizmente, não estão acostumadas a ouvir o não. E ninguém se coloca nessa perspectiva de, poxa, se eu tô dizendo sim para o outro, eu posso estar dizendo não para mim. Porque a gente não foi educado, né? Para eu ser aceito, eu tenho que estar agradando ou de alguma forma querendo salvar o outro. Cuidado, isso é muito importante, tá? Para quem tem filho, principalmente pais que por algum motivo têm problemas mentais ou são dependentes alcoólicos. Quando a criança tenta resgatar, sabe? Não é papel da criança resgatar pai e mãe, não é papel da criança estar num lugar de responsabilidade que não é o dela. Então, muitas vezes a gente também vai crescendo com essa responsabilidade de tentar salvar o outro do sofrimento dele, quando na verdade eu preciso primeiro me salvar, né? Então, de novo, a gente se ajuda em grupo, mas como adultos,
a gente vai se salvar no individual. Então, esse trabalho, né, de às vezes tentar salvar o outro também é uma fuga de eu me conectar com a minha emoção, de eu me conectar comigo mesmo, né? De eu fugir desse senso de self que acaba sendo construído pelo outro, por fora, né? Tão fácil se construir pela imagem, por exemplo, das redes, e lá no fundo tá tudo destruído, tá Exatamente. tudo machucado, né? Foi muito bom. Eu acho que a gente tinha conversa aqui para mais de metro, né? A gente podia ficar aqui horas Com certeza. conversando. Para variar, Porque o tema é um tema super importante e que tem tudo a ver com a nossa essência, né? E que reflete em todas as áreas da nossa vida. Todas. Mas, todas, infelizmente, perfeito. o nosso tempo é escasso. Com certeza absoluta. Foi a primeira vez de Carol no short, mas, amiga, você vai voltar. Você sabe disso, né? Eu não preciso nem dizer que você vai voltar. Precisa voltar, Carol, precisa voltar. Temos que falar mais ainda sobre algumas questões da psicologia que eu acho que ajuda muito nessa construção, e da parte da meditação, que eu acho fantástico. Eu acho que eu digo que o poder das redes sociais, a gente estava falando agora das redes, ela com certeza ela atrapalha um pouco, porque as pessoas querem passar algo que não é, e aí cria expectativa no outro de ser igual. Então, isso a gente está tendo que administrar e pensar como a gente lida com isso. Mas é um canal fantástico, que tudo que é maravilhoso, que pode tomar voz e ter holofotes e ser falado, eu acho maravilhoso. E na educação das pessoas, é o que a gente diz com relação a bons hábitos de saúde. Todo mundo sabe que tem que dormir, que tem que comer, que tem que se alimentar bem e que tem que se exercitar. Mas ninguém faz. Então, mas você está falando mais do mesmo? Sim. Meditação é a mesma coisa. As pessoas sabem que é importante, mas vamos falar mais do mesmo. Igual com criança, educar é isso, é repetir, repetir, repetir. Então, vamos falar com amor e trazer sempre muita força na nossa fala, para que a gente realmente consiga tocar corações e fazer com que as pessoas vivam melhor, vivam mais plenas, conversando melhor com suas famílias, tendo uma interlocução produtiva, para que tudo flua bem, né? Acho que essa é a ideia. Eu acho que o momento que a gente está vivendo trouxe isso, essa parada, para todo mundo poder atentar. Então, mesmo quem não tinha esse hábito, teve a possibilidade de diminuir a carga de trabalho, de diminuir o corre-corre, que era uma grande desculpa, justamente para olhar para dentro dos seus lares, para dentro do seu coração e poder começar diferente, restartar, ressignificar e começar de um jeito diferente. Então, que a gente possa aí falar mais do mesmo que seja. Vou falar mais do mesmo? Vou falar mais do mesmo, porque a mente humana, para ela poder absorver, às vezes ela precisa ouvir 10 vezes a mesma coisa. Então, vamos fazer isso. E obrigada por todo o seu conhecimento, suas palavras lindas. Você brilhou, foi uma ajuda enorme, assim. Eu acho que muita gente ouviu muita coisa, mas uma vez não basta. Então, você tem que voltar, porque a gente vai precisar falar de novo. Nossa, obrigada. Gratidão por estar aqui. Eu falei para a Adri, né, assim, terem me convidado para falar sobre algo que eu amo. E parabéns por esse trabalho que é incrível, né? Dona Adriana, essa moça aqui. Não, a gente, isso aqui é um coletivo. A Adriana pode ter até uma ideia, uma luzinha. Isso. Você é a fagulha, a gente bota fogo. Mas isso aqui é o que eu falo sempre. Isso aqui é um espaço coletivo e a gente só constrói uma comunidade quando a gente abre as portas para todo mundo fazer parte. Então, assim, quanto mais gente, quanto mais conhecimento, a gente soma vai multiplicar. Então, todo mundo que está aqui é importante. Eu quero agradecer a todos que fazem parte. Carol me acompanha desde o início desse processo. A gente é muito amiga. A gente tem uma ligação muito forte. Ela me ajuda bastante. A troca da gente é muito intensa. Eu conheço o Gabi há muitos anos. E a gente se conectar de novo foi um presente. Tem outras pessoas aqui tão maravilhosas que eu digo, participe. Esse espaço é um espaço aberto, é um espaço nosso para que a gente possa trazer as nossas dores, trazer as nossas preocupações, trazer os nossos ganhos e trocar. Perfeito. Você é linda. Maravilhoso. Gratidão. Um beijo grande aí no coração de todo mundo. E vamos seguir o nosso dia com muita autoestima positiva. Pode começar dando uma olhadinha no espelho, hein? Vamos fazer agora. Vamos desligar o telefone e ó pro espelho. 3 minutinhos. Minha mãe já falou, minha mãe estava aqui, ela falou, nossa, que dica maravilhosa. Depois eu vou perguntar se ela se olhou no espelho, eu vou fazer isso hoje. Isso, também. Perfeito. Dar uma respiradinha profunda que ajuda bastante também. Isso é maravilhoso.
Ó, gente, beijo, bom dia, Beijo a uma todos, excelente um dia semana para maravilhoso. vocês, tá? E Carol, de novo, muito obrigada. Gabi, minha linda, obrigada. E ó, até breve.